Você que chegou aqui agora pelo Facebook assistindo ao vivo, você que vai assistir essa aula depois no YouTube, vai compartilhar com seus amigos, aula de número 67 do Evangelho de João, onde falaremos sobre Barrabás. Barrabás. Tem até um filme, né, Davi? Um filme que passava na sessão da tarde sobre Barrabás. Lembro sim. Trazendo ele como um guerrilheiro, né? Isso, um revolucionário, né? Um revolucionário. Esse filme sempre passava, de vez em quando passa ainda, quando tem Páscoa, né? Essas épocas assim de festas sagradas, eles passam esses filmes todos aí na sessão da tarde. E é um personagem muito pequeno que está ali no texto para cumprir também um pequeno propósito, entretanto, um pequeno propósito que aponta para um ensinamento profundo e amplo das Escrituras. Vamos ler, Davi, João, capítulo 18, do versículo 33 ao versículo 40. Vamos sim. Só vou pedir um pouquinho de paciência dos amigos, porque eu estou sem o computador, hoje estou pelo telefone, então eu dependo aqui do app, mas já estou lá, 33 ao 40. Isso. Deixa eu ler na NVI aqui. NVI. Tá, 33. Pilatos, então, voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou. Fala rápido, fala rápido. Pretório. Você é o rei dos judeus? Perguntou Jesus. Essa pergunta é tua ou outros estão falando ao meu respeito? Respondeu Pilatos. Acaso sou judeu? Foram seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Disse Jesus. O meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora meu reino não é daqui. Então, você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu. Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: Não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles em resposta gritaram: Não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. É isso aí. Ainda bem que foi João que chamou de bandido, né? Para que ninguém nos processe nas redes sociais, né? Diga que nós somos agressivos, né? Bom, nós começamos o texto voltando na aula passada, né? Fazendo o link com aquilo que a gente estava estudando, e nós já sabemos, porque já estudamos isso, que Pilatos, na verdade, não está surpreso com nada do que acontece. Todo esse tumulto aí causado pelo Sinédrio, pelos religiosos, perseguindo Jesus, prendendo Jesus na calada da noite, né? Você vê que é um esquema mesmo, né? Os caras não prendem Jesus na frente de ninguém, né? Várias oportunidades eles tiveram de prender Jesus na frente das pessoas, mas eles não fazem isso. Prendem Jesus na calada da noite, e Pilatos sabe, ele sabe o que está acontecendo. E ele, como sabe, e como ele é romano, ele não quer confusão, né, Davi? Ele não quer confusão política, ele não quer instabilidade sociológica, né? Instabilidade. Não é hora para isso, não é hora para aumento do combustível, não é hora para aumento de preço de comida, não é hora para aumento de taxa de imposto, né? Aumento do diesel, não queremos greve dos caminhoneiros, não queremos problema com os enfermeiros, queremos que o país siga tranquilamente. É isso aí, ser bons cidadãos. Aí ele vai em Jesus assim, qual o problema, Jesus? O que está acontecendo contigo, né? Você precisa se posicionar. Ele tem uma opinião própria a respeito, né? Será que por trás das perguntas ele tem uma opinião? Claro que ele tem uma opinião, está claro, ele já sabe que isso tudo é uma grande palhaçada, né? Um grande circo que o Sinédrio montou. Então ele quer ouvir de Jesus alguma coisa que dê a ele argumento para ele não criar problema, para ele, na verdade, sanar o problema. Agora, vamos falar a verdade, né? Como nós já falamos na aula passada.
e até falei sobre isso ontem para os alunos na aula, ele está diante do Criador, né, Davi? Ele não está diante de uma pessoa comum. Então, essa situação gera para Pilatos uma grande inquietação, né? Ele está ali numa situação difícil. Ele pergunta para Jesus: o que você fez? Fala alguma coisa, criatura. Me ajuda. Pô, chamar o Criador de criatura não dá, né? Quando que ele fala assim, quem quer rir tem que fazer rir. Me ajuda, cara, pelo amor de Deus. E aí Jesus diz assim: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Olha só, cara. Ele praticamente diz para Pilatos que a situação ali está além de Pilatos. Pilatos está ali fazendo um papel, né, político e tal, mas, na verdade, o objetivo de Jesus é outro. E quando ele diz isso, ele, ao mesmo tempo que ele deixa Pilatos numa situação difícil, ele também mostra que ele está com controle, né, Davi? Toda essa situação, todo esse momento de prisão, de acusação, na verdade está sendo provocado pelo próprio Deus, que não está ali numa atitude de conquista, ele não quer tomar a Palestina, né? Nem o Império Romano, ele está ali numa atitude redentora. E aí Pilatos bate cabeça, né, cara? É muito difícil para ele, né, Davi? É assim, e naquela época ali, vamos lá, se a gente olha esse texto lendo hoje, quem é descrente, quem não crê em Cristo, ele lê e já fala logo assim, ó, Jesus é extraterrestre, tá vendo? Ele não é desse mundo. Porque é a leitura do cara contemporâneo, né? Agora, a pessoa lá, o Pilatos que está ouvindo isso lá na primeira era lá, ele está ouvindo isso e está pensando, poxa, o mundo que ele entende é o Império Romano, né? Exatamente. Será que esse cara tem um reinado fora do Império Romano? Estranho, exatamente, né? Exatamente. Imagina, cara, as conjecturas que ele faz, né? Pilatos fala assim, então você é rei, né? Você é rei de Atlântida, você é rei de Wakanda, você é rei de algum lugar, não é possível. E a resposta de Jesus é bem difícil também, né? Você diz que eu sou. E foi por esta razão que eu vi o mundo, para testemunhar da verdade. E todos que são da verdade me ouvem. E aí, nesse momento, Jesus já insere um aspecto já evangelístico, né? A essência da missão, né? O Criador se revelando à criatura. E isso é ruim também, né? Porque é verdade que a mente de Pilatos, clara, racional, não tem essa compreensão. Mas na sua essência, na natureza humana, que sabe que o Criador existe, mas não consegue discernir exatamente o que acontece, ao ouvir essas frases aí, meu irmão, lá dentro rola um medo, né? Porque a chegada do Messias traz no mesmo pacote juízo e salvação, né, Davi? Sim, verdade. E nesse momento, quando Pilatos declara ali, então você é rei, né? E Jesus aproveita o ensejo e crava na pedra assim, sim, sou, de fato, você falou aí, e eu vim para isso, né? Para testemunhar da verdade. O interessante é Pilatos usando a psicologia, né? Mas que verdade, né? Ele deixou claro ali, Jesus deixou claro o seguinte, que o meu povo conhece a minha voz, entende do que eu estou falando. Logo, se você não está entendendo, meu irmão... É porque você não faz parte, né? E aí fica claro também que ele não está controlando nada, né, Davi? Ele não está controlando nenhuma circunstância, ele não está controlando os israelitas, né? Não está controlando o Sinédrio, não está controlando Jesus, ele está meio que perdido, apesar de ter muita autoridade, né? Isso é interessante, né? A autoridade humana diante da autoridade divina, ela não tem a menor força, né, cara? Não serve para nada, ele está ali perdidaço e ele faz a pergunta, né? Mas o que é a verdade, né? Eu acho que essa pergunta tem um misto de, não acho não, tenho certeza, tem um misto de deboche, de dúvida, de estresse, né, de apurreação, de tudo junto ali. Mas o que é a verdade? Do que você está falando, né, cara? Me deixa em paz. Não, mas também a cosmovisão dos dois povos, né? Exatamente. Porque o judeu ele entende que a verdade é preto no branco, né? E ali o povo romano eles já começam a filosofar bastante, né? Então já tem um olhar de verdade dependendo do ponto de vista, né? Mas que verdade você está falando, né? De fato, o que a Bíblia está nos mostrando é que ele não quer a verdade.
Até porque, como nós já explicamos semana passada, na outra aula, ele é o governador romano. Então ele sabe Sim. tudo o que está acontecendo, não é verdade? Verdade. Para ficar bem redundante, verdade, 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 não é verdade, não é verdade? Ele está em todo lugar, ele tem olhos por toda a província, então ele sabe, ele não quer a verdade, ele só quer um argumento, Sim. um argumento plausível, né, para que ele possa exercer a sua autoridade. Até porque o texto deixa claro que ele está convicto da inocência de Jesus diante da acusação de que Jesus quer tomar, né, o poder do sinédrio, aquelas maluquices que nós já vimos aqui nas outras aulas. Então ele tenta encontrar uma solução inteligente que tire dele a responsabilidade. Aquela frase, né, que ele solta, que é famosa, que todo mundo repete, né? Então eu lavo as minhas mãos, né? Todo mundo repete essa frase até hoje, né? Tipo assim, eu fiz o que eu podia, né? É isso. Ele quer tirar da sua responsabilidade essa decisão. Até porque, Davi, quando a notícia desse tumulto chegar em Roma, vai ficar ruim para Pilatos, né? Sim, sim. Não, e a gente também lembra da passagem que a própria esposa dele tem um sonho, né? Relatando ele assim, não mexe com esse cara, não. Então, assim. Isso, fala. Pode falar. Não, fala aí. É um jogo de xadrez, né? Ele está perturbado, como você falou, pelo sonho, ele sabe o que está acontecendo, e ele quer achar uma decisão que não assim, deixe o sinédrio aborrecido, e ao mesmo tempo não mate uma pessoa. Os romanos matam muito, né, cara? Já matam pra caramba, eles não precisam matar mais um. Eles não têm sede de sangue, têm sede de poder. Verdade. Então eles não querem matar. Aí ele tem uma ideia. Ele não é Jair Bolsonaro, mas ele tem uma ideia de dar um induto. Verdade. Um perdão presidencial, né? Vou dar um perdão aqui governamental, um perdão poderoso, porque aí acabou, né? Vou dar um induto, e aí acontece a cena que envolve o personagem, né? Havia um costume, que a Bíblia vai dizer, né, que havia um costume, por ocasião da Páscoa, né? Nós já até tivemos uma aula aqui, né, Davi, falando o seguinte, que na Páscoa, né, você não pode comer comida imunda, né, você não pode pisar em lugares impuros, todo mundo é bonzinho, todo mundo é legal, todo mundo exerce misericórdia, matar pode, né, mas o resto não pode. Então, na Páscoa havia a oportunidade de expressar o perdão, né? Vamos soltar um bandido, né? Vamos soltar, né, alguém que está preso. Vamos demonstrar que somos pessoas de alto nível, né, Davi? Como tem os indutos agora, né? Como o presidente americano faz na ocasião do Natal, né? Todo ano ele manda soltar alguém, né? Tirar a pena de morte, tirar da cadeia, da prisão perpétua. Mas como você percebe, o paradoxo da situação, né? Porque Deus faz a mesma coisa conosco, né? Ele dá um indulto para aqueles que creem e manda condenar aquele que não recebeu o indulto. Rapaz, essa historinha, né, que quase sempre é tratada de forma assim paralela, né, uma coisa que quase não é citada assim, ela é uma narrativa, quase que uma parábola perfeita da redenção. Tudo que está acontecendo aí é induto para quem não merece e culpa sobre o inocente, né? A decisão de Pilatos é essa, né? Não seria louvável que o governador desse, né? Não seria assim uma coisa muito legal que o governador soltasse o homem que teve importância para o povo, né? Imagina agora aí os candidatos todos, né? Deputados federais, estaduais, governadores, que por ocasião desta aula aqui, nós estamos em eleições no Brasil, né? Se todos eles começassem a... O que o pessoal faz nessa época não é mole, né, Davi? O pessoal da telha, né? Da asfalto, da varal, da panela. Cesta básica. Cesta básica, né? Bota flúor no dente. Mas eu não estou precisando de flúor. Mas vai levar flúor. Mete flúor nele. Não, mas eu não quero flúor. Mete flúor. Ele não tem nem dente, né? O cara quer comer, não tem nem dente. Mete flúor. Corta o cabelo. Não, mas o meu cabelo tá bom. Corta o cabelo. Né? Chega nessa época de eleição, todo mundo quer fazer o bem, né?
Verdade. Você assiste a propaganda eleitoral, é engraçado, né? Eu sou a pessoa correta, eu vou te ajudar, eu quero bem, né? E começa a fazer propostas mirabolantes, né? Absurdas. Eu vi essa semana o cara falando assim, aposentadoria para as mulheres aos 50 anos. Rapaz, isso nunca vai acontecer. Não, e leva os mais nécios, né? A galera que não tem muito conhecimento, eles seguem esses caras de falsas promessas. Exatamente. O que Pilatos está tentando, né, guardadas todas as suas proporções, Isso. é isso, né, cara? É fazer uma benesse pública para que todos olhem para ele e falem assim, nossa, Pilatos, o piedoso, né? Pilatos, o carinhoso, Pilatos, o amoroso, né? Pilatos, o paizão, o apóstolo, pai apóstolo. O misericordioso, né? É verdade, né? Mas no fundo, o que ele está tentando é contemporizar. Né? No fundo, o que ele quer é contemporizar. Né? Ele quer, assim, uma solução que não fique... Como é que fala o Celso Russomano? Né? Estando bom para ambas as partes, não é assim? Ele quer uma solução que contemporize. Vamos todo mundo aqui sentar, né? Vamos tentar resolver, vamos liberar, né, Jesus, vamos deixar ele embora. Mas aí ele faz o Vox Populi, né? Ele joga para o povo para essa decisão, né? Porque ele não quer ter na consciência dele o sangue daquele inocente. É verdade. Certamente, né, Davi? Ele tem as informações, né? Contratou o pessoal do Datafolha lá para fazer uma pesquisa e sabe que quando Jesus pregava e ensinava, ele reunia multidões. É verdade. Se, por um lado, desagradar o Sinédrio pode gerar um problema, por outro lado, desagradar as multidões que seguiam Jesus também pode gerar outro problema. Sim. A questão de Pilatos é exatamente essa. Para o Sinédrio, ele oferece uma outra solução. Olha só como é que ele é inteligente. Se para os seguidores de Jesus ele oferece uma solução pacífica de libertação, pronto, levem o seu profeta e cuidem dele e participem da Páscoa. Para o Sinédrio ele dá outra solução. Qual é a solução? Ó, esse cara aí que é rei, que é isso, que é aquilo, tira onda, tal, ele só conseguiu viver porque recebeu clemência romana. Então a solução, qual é? É mostrar para o Sinédrio que, apesar do que se diz, do que se pensa, Jesus está debaixo da autoridade romana, sujeito às leis romanas, e só está vivo, né, se for solto, só está vivo porque o imperador romano, então, nesse sentido, o imperador romano é maior do que Jesus. Então é uma solução política, inteligente, mas o problema é que o Sinédrio está com sangue escorrendo aqui, né, Davi? Ele está com sangue escorrendo aqui pela boca, né, cara? Não, ele não. E se você ver os 4 evangelhos, você vai ver que eles se reuniam várias vezes arrumando uma ideia de como matá-lo. Então, assim, aquela oportunidade... Chegou a hora. Oi? Chegou a hora de matar. Aquela oportunidade não pode passar. Ele está preso, está nas nossas mãos, né? Vamos dar cabo dele. Então, assim, tu pode ver que eles estavam com sangue nos olhos, com a fúria nos dentes, e eles não sossegariam enquanto não vissem aquele problema resolvido, né? É um problema grande, cara. É um problemaço. Bom, vamos ler um outro texto, né, de outro evangelho que vai nos dar uma dimensão mais ampla do que está acontecendo nesse momento, né, Davi? Vou pedir para você ler para a gente o Evangelho de Marcos, capítulo 15, do versículo 6 ao 15, porque o Evangelho de Marcos conta a mesma história com outro recorte. E é bom vocês lembrarem, né, vocês que estão estudando, que cada evangelho tem uma missão, né, tem uma linha editorial, para dizer assim, né? O Evangelho de João, ele dá ênfase na divindade de Jesus, né? Então, todas essas discussões de Jesus com Pilatos é Deus falando com a criatura e Deus controlando. O Evangelho de Marcos, ele tenta mostrar para a gente um rei que é humilde. Isso. Um rei servo. Então, toda a história mostra um rei, né, encarnado, um Deus
todo-poderoso encarnado, mas que nesse momento vai se submeter humildemente a essa circunstância. Vamos ler, Davi, Marcos 15, do 6 ao 15. Beleza. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou a pedir a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que o chefe dos sacerdotes lhe haviam lhe entregado Jesus. Pausa, Davi. Pronto, Marcos deu a informação pra gente, tá vendo? Ele sabia. Sabia. Ele tem as informações, ele não está vendido. Cuidado quando você ouvir essas mensagens, né, Davi, nas igrejas, né? Pilatos ali, sem saber o que fazer. Rapaz, é um imperador romano. Se juntar todos os políticos do Brasil, não dá meio imperador romano, não dá meio governante romano. Os caras governaram o mundo num tempo que não tinha internet, não tinha nada. Ele sabia de tudo. Ele não está vendido na história. Vai, segue. Sabendo que fora por inveja que o chefe dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam de rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifique-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, crucifiquem-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Pronto. Ó, tocou na ferida de Pilatos, né? Qual é a questão política de Roma? É o povo. O povo gritou. Quando você tocou nesse ponto dele ser um ótimo estrategista, de fato, desagradar o Sinédrio é bobeira para ele. Né? O problema dele realmente é uma rebelião da multidão. Né? Se Jesus estivesse ali em torno de uma multidão de pessoas que provavelmente frequentaram ali as EBDs de Jesus, aquelas pessoas ficariam revoltadas. Mas não, aquele povo é um povo que foi levado pelo Sinédrio. Exatamente. É o povo comprado dos falsos religiosos que queriam fazer barulho ali junto com o Sinédrio, né? Isso, exatamente. Assim, os caras incitam a multidão, né? Os caras fazem coro no meio da rua. Imagina essa bagunça, essa confusão, todo mundo gritando. E você tem ali um prisioneiro no corredor da morte, né, notório, né, um camarada agressivo, violento, uma ameaça pública. Não é à toa que ele está preso, né? Provavelmente ele vai para a cruz, né? A probabilidade é grande dele ir para a cruz, sim, porque é uma ameaça clara à Pax Romana. Então, Pilatos tenta uma jogada estratégica, ele move uma peça, mas não dá certo. Nós que estamos lendo o texto agora, sabemos por que não dá certo. Por que não dá certo, Davi? Nós já falamos aqui tantas e tantas vezes. Por que não dá certo? Porque esse é o plano redentor, pô. Tem que acontecer. Exatamente, né? Alguém vai para a sua igreja e vai dizer assim, porque o Sinédrio é igual a PM, porque o povo estava perdido, porque a questão era política, porque Pilatos representa... Nada disso. A gente sabe que não dá certo porque Deus está agindo, né? A vontade de Deus. Para que o plano, então, isso deixa Pilatos até sem saber o que fazer de fato, né? Sem saber o que fazer. Aí, nesse momento, os líderes judeus, né, jogaram toda a sua fúria em cima de Jesus, né, a sua fúria pública, e Pilatos, malandramente, né, que é político, ele é esperto, ele deixa o seu protesto também público em ata, né? Coloca na ata aí que eu sou contra. Lê pra gente aí o versículo, Davi, versículo 14. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, crucificam. Ele falou, por quê, né? Coloca em ata aí que eu falei, que eu fui contra,
né? Já pensando no sonho da mulher dele, né? Já pensando em todas as implicações, né? Eu fui contra esse negócio. Na verdade, Davi, na verdade, você que está assistindo aí a aula, você que já teve num julgamento, né? Você que já entrou com uma ação ou já foi acionado na justiça, você sabe que no final das contas, se Pilatos quisesse soltar, soltava, né? Isso. Ele tinha essa autoridade, né? Tinha, porque, na verdade, ele não está no controle da situação. Deus está no controle da situação. Se ele tivesse no controle daquela situação, se fosse uma situação comum, não bíblica, não redentora, provavelmente ele ia mandar o Sinédrio catar coquinho, né? Você, olha só, quem manda nessa porcaria aqui sou eu, ele não fez nada, eu não vou matar nada. Eu mato quem eu quiser, né? Quer saber? Eu vou matar vocês. Prendam o Sinédrio. Mas ele não vai fazer isso porque não é, né? O que está rolando ali? Para a gente aprender agora, biblicamente, doutrinariamente, né? Isso é legal demais nos textos de João, né? Eles são históricos e doutrinários. O que está rolando ali é uma morte substitutiva. Sim. Uma morte substitutiva, né? É o que está acontecendo nesse momento, né? Porque um ou outro poderia ser libertado, né? Tanto Jesus como Barrabás, dependendo da decisão de Pilatos. Jesus era o inocente e não merecia ser crucificado, e Barrabás era o culpado e merecia ser crucificado. Essa é a essência do texto que a gente está lendo, né? Existe um culpado que tem sobre si uma condenação, né? Por isso que a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E também diz em Colossenses, inclusive é o texto que nós vamos ler hoje à noite, né, Davi? O texto de hoje, do capítulo 2, fala sobre isso, que havia uma escrita da dívida, havia um documento, né, um contrato que dizia que o ser humano estava condenado. Então, o que acontece nesse texto? Jesus é o inocente, Barrabás é o culpado, né? Ele é o culpado. Então, quando Jesus morre no lugar de Barrabás, isso significa que a morte de Jesus foi uma permissão pública para que Barrabás vivesse. E aí você que canta, né? Canta questão de preço, né? Jamais saberei o preço pago, né? Ou então aquela outra música, eu sei que foi pago um alto preço. Lembra dessa, Davi? Lembro. É o que cantar é essa, hein, Davi? Né? Eu sei que foi pago. Jogamos a letra, mas não precisa ser hoje, não. Pode ser na ceia, em algum momento, né? Eu sei que foi pago um alto preço, a música é muito legal, música boa, assim, bacana. E aí a gente fala de preço, mas qual foi o preço, né? Quanto custou? Como diz a outra canção, né? Jamais saberei o preço pago. Quanto custou? Bom, a liberdade de Barrabás custou a vida de Jesus. O preço foi esse. E aí você tem uma perfeita parábola, né? Uma perfeita ilustração do que acontece conosco, né? Nesse sentido, a relação que existe no texto com o plano redentor é muito objetiva, né? A morte de Jesus substituiu a morte de Barrabás. Isso é muito, muito interessante, né, cara? Um pouco antes da cruz, para bom entendedor, um pingo é letra. Jesus dando aula, né, do que vai acontecer na cruz agora. Uma aula ilustrada, né, Davi? Sim, sim. E assim, a Bíblia não relata ali, né, mas eu já vi até historiadores falando que normalmente não era comum você jogar para o povo um ou outro, né? Vocês querem esse ou aquele? Não, botavam uma figura ali, fala assim, vocês querem que conceda ele? Ou em outras ocasiões nem falavam nada. Eles davam graça a um lá, porque é aquilo que você falou sobre o poder de Pilatos. Ele tinha um poder ali de fazer o que ele quisesse, né? Ele não estava refém do povo ali, mas ele sabia, por conta de toda a história ali de Jesus com a multidão, de que se ele fizesse um movimento tirano ali, né, autoritário, ele poderia sofrer com o incitamento oposto do povo para com ele, né? Então, naquele momento ali, foi mais inteligente, foi mais político ele jogar para o povo tomar essa decisão.
E aí, pegando a sua fala, né, que ela é muito relevante, o Deus que está no controle conduz o processo para que isso aconteça. Né? É o próprio Deus que gera essa circunstância, obrigando Pilatos a agir de uma forma que normalmente ele não agiria. Normalmente ele traria já o prisioneiro a ser liberto, ou diria, né, no dia de hoje libertamos fulano, né, para mostrar clemência. Mas ele age de uma forma um pouco diferente, e é verdade, os historiadores fazem essa observação, porque ele é conduzido a esse momento para que fique latente, né, o desejo dos sacerdotes, né, para que fique assim bem claro que todo mundo ali queria que Jesus morresse, e essa é uma decisão de Deus. Eu também quero lembrar a você que está assistindo, né, a aula, que a história não é sobre Barrabás. E também não é sobre o povo, é sobre Jesus. Né? A história é sobre ele, o que ele está fazendo. Barrabás é um personagem secundário, né? Não é protagonista, ele é coadjuvante, ele é uma pessoa que está ali. Nem pode ser, na minha conjectura, que pode ser que ele nem saiba direito o que está acontecendo, só sabe que está rolando um tumulto, né? Uhum. Ele está ali perdido. Ele é violento, ele é agressivo, ele é bandido, como diz o texto, então ele é mau, ele é ruim, mau igual um pica-pau, merece a condenação, merece sofrer, ele é inimigo da paz, ele é inimigo da justiça, ele é inimigo de Deus. Então, meu amigo, somos todos Barrabás, certo? Na verdade, somos hashtag somos todos Barrabás. Somos nós, né, cara? Foi exatamente assim. Essa cena é uma narrativa perfeita, é uma ilustração viva da morte na cruz. Foi exatamente assim que aconteceu. Né? O Salvador entregou a sua vida para que nós, criaturas rompidas com o Criador, distantes da verdade, completamente distantes da realidade, ganhássemos a liberdade sem nem saber o que está acontecendo, né? Como a Bíblia diz, que Deus amou o mundo, que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores, que Deus nos amou quando ainda éramos inimigos do Criador. É exatamente essa circunstância. Imagina, Barrabás saiu comemorando, né? Fazendo a dancinha, né? Desenrola, bate. E sai bem de fininho. Saiu vibrando, né? Os hebreus vibraram, os judeus vibraram, todo mundo comemorando aquela cena. E eles não sabem, né, que, na verdade, quem está agindo com graça é o próprio Criador, né, cara? O homem está delirando, né? Um delírio coletivo, né? É um delírio, é um surto da humanidade, e mesmo assim o Criador exerce misericórdia. Isso também é importante para acabar um pouco com esse romance, né? Porque muitas vezes as pessoas, na música principalmente, narram a redenção como se fosse uma paixão, né? Eu estava ali sentada, aí ele veio, olhou para mim com os seus olhos, né? Com os seus olhos impactantes, me hipnotizou, aí eu fui pro meu noivo de braços abertos. Ou então até essa situação aí. Ou então até essa situação de Barrabás também, né? As músicas acabam colocando assim: aquela cruz era do tamanho de Barrabás, porque ela era para Barrabás. E, cara, nada disso. A cruz é de Cristo, né? A gente éramos nós que deveríamos estar lá, sim, mas nenhum de nós conseguiria estar naquela cruz, senão o próprio Deus amoroso que decide em graça nos amar, nos perdoar, nos salvar, tendo que morrer. Exatamente, é isso mesmo. Então, assim, como nós poderíamos definir o povo agora, o povo de todos eles, né? Romanos, e também tem isso, né? Outro detalhe importante, é uma cena de morte substitutiva por hebreus, por gentios, né? Por todos. E quem são os homens aí? São os sem noção, né? Todo mundo sem noção do que está acontecendo. Frase, inclusive, que será dita por Jesus na cruz, né? Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. São sem noção, total sem noção. São brasileiros, Leclerc. Não duvido nada. Duvido nada, galera no trem, né? Gritando, Barrabás. Para ser pior, são os carioca, que já votaram em 5 governadores que foi preso. Oh, meu Deus do céu.
qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Vamos ler um texto, Davi? Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. É bom você estudar mesmo, ler os textos, meditar depois dessa aula, para você pensar nisso. Nós somos Barrabás e nós somos também a multidão, entende? Sim. Nós, se estivéssemos lá, nós também estaríamos gritando, né? Gritando, solta Barrabás, porque o homem está perdido, né? A criatura está perdida. Não, e assim, com o olhar humano, a gente, se estivéssemos lá, Leclerc, naquela multidão, a gente não conseguiria ver que Jesus era o Senhor, a não ser que ele se revelasse a nós. Exatamente. Então, por que a gente vai falar? Pô, solta o cara ali revolucionário, pô, que é igual a gente. Esse cara aí, o Santarrão aí, pô, manda ele, é tudo caô, pô. Vamos imaginar que Barrabás seja isso tudo mesmo, né, Davi? Vamos imaginar que na nossa conjectura, na nossa loucura de domingo de manhã, uma vez que a gente nem acordou direito ainda, a mente não está funcionando, vamos imaginar que Barrabás é tipo um Rambo, né? É tipo um cara assim, brigador, Rapaz, é um tiro no pé de Pilatos, né? Como é que Pilatos... Imagina essa notícia chegando em Roma. Ô Pilatos, vem aqui e explica pra gente que decisão foi essa que você tomou de soltar. Esse Barrabás, uma semana depois, se juntou com mais uns 7 bandidos e invadiu aqui um queimou tudo, tacou fogo. Imagina, cara, a furada que ele se meteu, né? É uma situação muito constrangedora, muito constrangedora. Pode ler o 18 aí? Pode ler. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Olha só, o justo pelos injustos. O justo por Pilatos, por Barrabás, pelo Sinédrio e pela galera que gritou. Tem a outra passagem, né, no outro evangelho, que o povo grita, né, que o seu sangue caia sobre nós. Negócio assim, meio filme de terror, né? Que o seu sangue caia sobre nós, queremos o seu sangue sobre nós. Então, assim, é o justo pelos injustos. A redenção é isso, sabe? Assim, você que está assistindo a aula, a vida cristã, a vida eterna, não tem a ver com você, né? Coisinha linda de Jesus, né? Coisinha bonitinha do Pai, vermezinho de Jacó, aquelas músicas todas que o pessoal canta, você é especial, você é maravilhoso, você é incrível, Deus veio do céu só para te redimir, porque você é uma pessoa maravilhosa, espetacular, eu mereço. Não, é o justo pelo injusto. É sempre assim. Esse é o decreto bíblico. É o justo por aqueles que não merecem, mas não merecem mesmo, porque nós estaríamos lá, eu e Davi, gritando de manhã cedo, que essa reunião é de manhã cedo também, né? É bem cedinho, né? Solta Barrabás, que Barrabás enfim. Vamos ler outro texto, Davi? Isaías 53, do 4 ao 6. Tá. Isaías 53, cheguei aqui. Do 4 ao 6. Tá. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, de quem eram as transgressões? De quem eram as iniquidades? Exatamente. O texto é bem claro, né? O justo pelo injusto. É isso mesmo. Olha, o texto profetizado por Isaías, aproximadamente 700 anos antes, declara exatamente o que está acontecendo agora. E Barrabás, nesse sentido, né, que é um personagem secundário, né, a gente já falou sobre isso, mas nesse sentido, ele nos representa muito bem e ele é o primeiro, né, ele tem um spoiler da redenção, ele é o primeiro a experimentar,
na prática, na carne, né, no dia a dia, o que vai acontecer de uma forma muito mais ampla, né? Mas é isso aí, é a justiça, né, sendo feita sobre aquele que não merece que a justiça seja feita, né? Vamos ler o último texto para a gente terminar a aula de hoje, Davi. Vamos ler Romanos, capítulo 4, versículo 25. Romanos, capítulo 4, versículo 25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Ele foi entregue? Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Ele foi entregue à morte por nossos pecados, né? Então, assim, observem o texto de Romanos, né? Ele foi entregue à morte por quem? Por Pilatos? Não. Pelo Sinédrio? Não. Por Deus. Pelos nossos pecados. Então, a morte de Jesus é substitutiva ali, com Barrabás, de uma forma muito objetiva, né? Mas ela não é apenas para isso. Na verdade, ela substitui a criatura em todas as eras, que também merecia morrer como Barrabás. Texto simples, né, Davi? Mas muito significativo, né? E com muitos ensinamentos importantes, não é verdade? Sim. E esse texto deixa claro, né, que foram dois momentos, né? Jesus morreu por nós, pela nossa condenação, e a ressurreição dele trouxe a justificação. Então, não mais somos vistos como, aquele condenado. Aquele ser que merecia estar morto. Não, pelo contrário, né? Foi nessa justificação que fomos somos olhados agora como filhos de Deus, né? Aqueles que são do mesmo reino, né? Que são aqueles que Jesus mesmo falou para Pilatos, né? Aqueles que me ouvem, né? Conhecem a verdade. Esses são aqueles que Jesus justificou, né? Então, se você está ouvindo a gente agora e você não está entendendo nada do que a gente está falando, saiba de uma coisa: Cristo Jesus morreu também por você. E o fato dele morrer por você foi um amor incomparável, impagável, não dá para justificar, não dá para explicar, mas ele fez isso por você, e isso vai gerar em você uma reconexão com ele. E não importa o que você está passando agora, não importa o quão difícil está sendo a sua vida, se Cristo morreu por você e ele ressuscitou por você, tudo isso vai passar. Quer seja agora, quer seja na eternidade, com ele, onde você não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, você simplesmente vai aproveitar de uma maravilha de estar com o seu Criador. Amém, aleluia, glória a Deus, é isso aí.